Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Antes de mais, quero agradecer a todos aqueles que trocaram a arca de Noé pelo Fórum FNAC para passar o dia do dilúvio e espero que deem o tempo bem aproveitado. Vamos conversar um bocadinho sobre música popular brasileira, até porque hoje é o Dia da Música Popular Brasileira, um dia criado em 2012, uma homenagem a uma importante e pouco conhecida, pelo menos em Portugal, compositora e a primeira maestrina brasileira, Chiquinha Gonzaga, que nasceu a 17 de outubro, e quando se decidiu instituir o Dia da Música Popular Brasileira, decidiram fazer no dia de nascimento dela para homenagear. É uma mulher que nasceu meados do século XIX, morreu em 35 e que na altura foi muito popular, escreveu muito e é um bom retrato daquilo que é a música popular brasileira, porque consegue uma coisa que não é muito fácil e em Portugal geralmente é visto com maus olhos, que é conseguir conciliar a erudição com o ser popular. E a música popular brasileira tem isso, que é uma complexidade, uma erudição, um trabalho muito rico de fusão de estilos, sonoridades, com a capacidade de chegar às massas e de ter grandes públicos a consumir a música brasileira. Para conversar sobre isto temos dois convidados especiais. Antes de mais, ao meu lado direito, Walter Ugumem, provavelmente o português que consegue gostar tanto do Brasil quanto o Brasil gosta dele, e que é um melómano, alguém que gosta muito de música no seu geral, mas a música brasileira em particular, e que tem essa enorme vantagem já ter dado um beijo na boca a Elsa Soares, que não é para todos. À minha esquerda, Ivan Lima, historiador, está a fazer uma tese de doutoramento não sobre música brasileira, mas sobre a música de intervenção portuguesa do pré-pós 25 de Abril, e que é o responsável por uma página de Instagram que deviam seguir, chamada O Que Cresci Ouvindo, onde o Ivan, além de muitas outras coisas, pega em discos icónicos da música popular brasileira e nos apresenta contando a história do disco, faixa a faixa, a capa, todos os pormenores que nós desconhecemos sobre esses discos e que fazem deles ícones da música brasileira. Eu vou começar a nossa conversa por ti, Walter, e por esta questão que a música popular brasileira consegue e que em Portugal é visto com maus olhos, que é a capacidade de juntar erudição e gosto popular. Em Portugal, quando algo com muita qualidade é popular, é escarnecido. Se é popular, não tem qualidade. Eles lá resolveram isso muito bem, pelo menos na música. Sim. Então, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite para aqui estar à conversa convosco. Obrigado à FNAC. Bem-vindo a todos e a todas. Agora diz-se assim, eu ainda estou assim. Eu comprei um livro sobre a cena woke, que é para ver, afinal, com o que é que eu estou de acordo. Porque assim, à partida, não estou nada de acordo. Mas, enfim, como quero ser educado e sou um bocadinho mal criado, o que é que eu acho que é importante assim, entender é que, de facto, a nossa música popular nunca foi um pouco deixada ao abandono e aparta-se cada vez mais, dá-me a sensação de uma complexidade que lhe possa atribuir alguma erudição. Não foi sempre assim, porque talvez o maior gênio da música portuguesa possa ser o Zeca Afonso, e o Zeca Afonso é profundamente popular, inclusive muitas das suas canções, das suas músicas, nos parecem a voz pura da terra, como se fossem tradicionais. Custa a crer que ele tenha composto aquilo num determinado dia, numa determinada data, e que aquilo não venha dos confins do tempo, não é? Porque agregam ou absorvem de tal maneira uma identidade e uma tradição que, de facto, nos identificam imediatamente, parecem clássicos absolutos, porque se tornam monumentos musicais, porque nos identificam imediatamente.
progressivamente eu creio é que fomos caminhando no sentido de apartar uns e outros, sobretudo, enfim, não é muito simpático dizer isto, mas eu acho que quando se começa a definir uma música que pode ser chamada Pimba ou a música chamada Pimba, ninguém quer dizer, ninguém que tenha verdadeiramente estudado ou que tenha verdadeiramente ouvido ou que tenha bom gosto vai querer ser conotado com a música Pimba, e por isso a música Pimba dá uma sensação de que acaba por ser um reduto daqueles que fazem música ou porque não sabem fazer melhor ou porque querem ganhar dinheiro, não é? Porque há gente que o Emanuel supostamente estudou e por isso, e inclusive foi o tipo que trouxe a palavra, que trouxe o nome Pimba, não é? Exato. Supostamente estudou e por isso sabe melhor, mas eu acho que o Emanuel faz aquilo porque quer ganhar dinheiro e tudo bem, todos nós precisamos ganhar dinheiro. No Brasil o que acontece é que tudo é mestiço e por isso a erudição é mestiça e o que é popular também é mestiço, nada é puro. No Brasil as coisas tendencialmente misturam-se e existe uma vida. É preciso ver que esta Chiquinha Gonzaga é filha de uma mulher mestiça que tinha sido escravizada e que foi liberta, e por isso estamos a falar também da Chiquinha Gonzaga, estamos a falar também de uma mulher que é uma mistura, não é? O Machado de Assis na literatura também era mestiço, e por isso é curioso que algumas coisas profundamente fundadoras do Brasil talvez só possam ser fundadoras do Brasil porque revelam o encontro, não diria de opostos, mas de complementos que chegam de diferentes culturas e de diferentes lugares. Eu devo dizer que eu tenho alguns problemas com a ideia do popular, porque eu tenho tendência para gostar de música triste. Se a música for muito alegrinha, eu estou fora. O que significa que, de facto, não sei dançar. Posso abanar-me, mais do que pela música ser alegrinha, eu abano-me se a música for violenta. Sou aquele tipo que se abana num concerto de rock, mas não estou à espera que o meu herói rock, que o Adolfo Luxúria Canibal, comece a dizer anedotas ou se ria ou tenha cançõezinhas de bailado. Tira o pé do chão. Pois, eu abano porque aquilo é violento e o corpo reage a uma certa violência do som. Tirando esse movimento que eu diria assim festivo, que vem da violência, aquilo que eu gosto é triste. Eu só gosto de coisas tristes, assim, de música triste. E o Brasil tem isso e consegue fazer uma coisa muito estranha, que lá está, porque nada é puro e tudo é misturado. Consegue fazer uma coisa muito estranha, que é muitas das vezes sugerir um bailarico com a letra mais terrível, não é? O samba é capaz de nos colocar no carnaval dançando e solicitando uma alegria qualquer, e se a gente prestar atenção ao que está a ser dito, é uma coisa de cortar os pulsos, não é? E eu acho isso maravilhoso, por isso acho que é assim uma primeira ideia sobre o assunto Eu, em termos musicais, estou muito no teu universo. Lá em casa diz-se que é só música para cortar os pulsos, porque gosto dessa tristeza. E é muito curiosa o que tu dizes, porque é verdade, no Brasil, mesmo quando os temas são tristes, eles têm sempre ali um otimismo, uma forma de embrulhar aquilo com um ritmo e com uma aparente alegria que basta ouvir o Lupicínio e muitos dos grandes autores de samba para perceber isso. Os Dor de Cotovelo, por exemplo. Exatamente. Todos os Dor de Cotovelo têm umas letras de gente de cair para o lado, não é? Mas eles não deixam de criar um baile, não é? Há um baile associado, ou é fácil partir da música do Lupicínio para o baile. E isso é interessante, parece assim um baile de tristes, mas são os tristes a curtirem. Não é? Ivan, vamos à gênese, porque pode ficar na ideia das pessoas que a música popular brasileira é tudo, mas não é tudo. É algo que nasce ali meio da década de 60 e é um corte e uma mistura,
porque nós vínhamos da Bossa Nova e há ali um movimento na década de 60 que corta, temos a Tropical e temos uma série de músicos que, à boleia do sucesso que a Elis Regina faz com o Arrastão e um conjunto de festivais, criam ali um movimento que é quase como se fosse uma nova música brasileira, mas que ao fim e ao cabo é uma, como dizem os brasileiros, uma mistureba, um conjunto de influências, vai ao tradicional, ao folclórico, junto com a Jovem Guarda, que tinha muitas influências do rock, com gente que vinha da Bossa Nova, e é nessa misturada toda que nasce este conceito de música popular brasileira. É isso. Surge o nome. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite à FENAC. Walter, Tito, um gosto estar convosco. E estar falando sobre música brasileira. Finalmente eu estou falando sobre música brasileira, porque normalmente eu só falo sobre música portuguesa aqui, que é uma música que eu gosto muito, por sinal. Então, espero que no dia da música portuguesa me convidem para falar, que eu gosto muito. Sobre isso, eu até quero falar sobre o que tu perguntaste ao Walter também, mas assim, o conceito MPB surgiu ali à volta dos anos 60, 67, 68, no esteio dos festivais, né? Que acabou sendo um produto muito ligado ao Brasil. A música de protesto surgiu dentro dos festivais da TV e usou a TV como veículo anti-regime, depois isso acabou se esvaindo de alguma forma, né? Mas o conceito de MPB surgiu ali. E é um conceito muito complexo quando você fala de popular, principalmente no caso do Brasil, porque o que não é popular no Brasil, né? Até o erudito é popular e é popular. Só que isso criou um conceito associado a determinados artistas que se misturou com gêneros musicais, com ritmos. Imagina, qual o ritmo de Gilberto Gil? O cara faz MPB. Caetano Veloso, MPB. Ele faz um disco de reggae, só reggae. Ele gravou só reggae, Gilberto Gil, e virou MPB. Portanto, acabou se tornando um nome mais associado a um gênero que guarda por si só um certo elitismo, né? E um hermetismo de quem está produzindo. E, naquele momento, né? Porque foi cunhado por repórteres, jornalistas ali daquela alta classe carioca, e ignorou outras coisas. Então, é um conceito problemático para mim nesse aspecto, de chamar esse grupo, porque, justamente, Caetano Veloso não tem um gênero musical, MPB, mas se você falar do Pimba, que no Brasil é o brega, vamos dizer assim, isso é música brega, que também não é brega, né? É um bolero, é um samba. Então, quer dizer, eu acho que a imprensa acaba por generalizar, e eu acho que a música popular é tudo que se faz no Brasil. E outra coisa também, quando a gente fala de música popular, quando surgiu isso, foi a questão do regionalismo, né? Porque também isso acontece muito na literatura. Tudo que foi feito de bom no Brasil, no Nordeste, é regional, percebe? Graciliano Ramos é literatura regionalista. E o que foi feito no Rio e São Paulo é nacional. Portanto, eu acho que a música sofreu o mesmo problema, né? Até os anos 70 e 80 se falava assim, a música regionalista do Alceu Valença, determinados gêneros que são regionais. E eu falo de um lugar que hoje é um lugar até culto de se falar, o Kleber Mendonça, Pernambuco, né? Hoje eu estou no hype. Mas imagina quem está nas brenhas do sul do país, do centro-oeste, né? Do norte. Imagina, são 3 regiões que ninguém sabe o que é que se fala musicalmente. Então, portanto, eu acho que essa ideia de música popular devia ter sido herdada do Mário de Andrade, quando viajou ao Brasil, na década de 10, que fez o primeiro livro sobre realmente a música popular brasileira. Então, ele saiu de estado em estado, todos os estados do Brasil, o que era um estado na altura, para resgatar o que eram as manifestações populares. Porque e também tem isso, né? Grande parte dos gêneros musicais brasileiros foram absorvidos de tradições centenárias. Então, quer dizer, o samba nomeadamente, porque, quer dizer, aí sim, como o Walter falou, é uma mistura muito mais africano do que propriamente brasileiro, muito mais africano do que propriamente português, mas muito mais africano do que... Mas é um africano que não aconteceria em África, só poderia acontecer no Brasil. Como o candomblé acabou sendo, né? E isso é muito interessante, né? Só fazendo parêntese e citando Alberto Costa e Silva, o escritor, não é o presidente... Prêmio Camões. Sim, o Alberto dizia uma coisa engraçada. Quando se fala muito em religião, afro-religião, se fala nos orixás, né? Imagina que quando os escravos começaram a migrar para o Brasil, só 2% da África conheciam os orixás. Então, o Brasil se tornou, numericamente, muito mais o defensor dos orixás, do candomblé, do que a própria África, numericamente. Então, o Brasil, na música, resume isso. O conceito popular foi criado de uma maneira um pouco elitista, né? E aí, entrando nesse conceito que tu perguntou ao Walter sobre a mistura do popular e do erudito, teve que existir, eu acho, pessoas eruditas como Caetano, Gil, jovens mais eruditos, e foram muito importantes por isso. Porque tiveram que apresentar aos eruditos, aos cultos, e dizer assim, olha, o que vem do povo também é muito bom.
né? A Tropicália é um movimento nesse sentido, de trazer o que é... O Gilberto Gil dizia isso, que a Tropicália é a mistura da banda de pífano de Caruaru, que é o que há de mais popular, de pessoas analfabetas que tocavam na rua, alguns eram analfabetos, outros não, com a guitarra do Jimi Hendrix, que era uma coisa culta e tal. Então, eu acho que os anos 60 foram importantes por isso, porque mesmo o problema do nome, mas eles popularizaram muito o que de fato era popular, mas que precisaram de uma voz. E essas vozes, por isso que eles estão vivos até hoje, ele foi um muro muito importante. Criaram esses mundos, né, do que se fazia antes, né, e o que se fez depois. As pessoas passaram a olhar para o samba dos anos 10, 20, 30 e 40 com um olhar de admiração, de dizer assim, olha, o lundu, que era feito no século XIX, era uma coisa bonita. Então, eu acho que o Caetano, o Gilberto Gil, o Chico, essa geração teve um papel fundamental, que coincidiu também em ser a geração da televisão, né? Quer dizer, o Brasil entrou no curso de tudo isso, com a TV surgindo, né, no mainstream, e o Brasil se tornou, sei lá, um dos maiores mercados fonográficos do mundo. É a colônia que colonizou metrópoles, assim, através da cultura, né? O Brasil acabou que colonizou culturalmente, de certa forma. É isso. Pronto. Mas a questão desculpa, só por isto, a questão de trazer o popular à erudição é muito importante também referir o Heitor Villa-Lobos, porque o Heitor Villa-Lobos está na gênese do regresso do Carnaval. O Carnaval estava proscrito, era uma coisa muitíssimo mal vista, inclusive porque era vista como uma festa indigente dos povos negros. E por isso foi o racismo, mesmo depois da abolição, o racismo era insuportável e por isso o Carnaval foi suspenso durante décadas. E o Heitor Villa-Lobos está na gênese do regresso. É um indivíduo que luta pelo regresso do Carnaval porque ele entendia que os radicais culturais do Carnaval traziam uma genuinidade e uma benignidade que era preciso valorizar. E por isso, ao invés de estarmos a prestar atenção aos conservadores que tinham medo das pessoas negras, era preciso prestar atenção à maravilha que as pessoas negras traziam. E não é por acaso que o Heitor Villa-Lobos, sendo o compositor mais erudito, mais famoso, eventualmente o compositor mais prestigiado do foro erudito do Brasil, transforma coisas como as baquianas, através das baquianas brasileiras, transforma coisas do Bach em tessituras muito mais populares, com a cantilena, em que nós, de repente, parecemos ouvir... Eu ouço música e às vezes tenho dificuldade, mas tenho bastante dificuldade em lidar com pautas, e às vezes não é imediato, mas pressentir o Bach tocado de uma forma tropical... eu não diria alegrando, mas havendo ali assim uma libertação, é muito incrível. E por isso há qualquer coisa que vem já do Heitor Villa-Lobos, que está no ponto máximo da erudição e da escola, digamos assim, e que não teve problema nenhum em ir à rua buscar o som que se escutava de uma forma informal, não é? De um modo informal. Aliás, isso acontece no início com o samba, com a elite branca a ir às comunidades comprar aos músicos negros, comprar os sambas para depois gravá-los e explorá-los. A própria música teve esse processo de colonização durante muito tempo, em que os grandes artistas brasileiros iam comprar por tudo e meia aquilo que seriam os sucessos nesses músicos de boteco que com uma caixa de fósforos faziam um samba. Mas aquilo que mais me impressiona no Brasil e eu não quero... Vou dar este exemplo, mas não quero estar sempre a fazer o contraponto com Portugal, mas vocês vão perceber. Em Portugal, quando uma banda faz qualquer coisa, um reggae, um rock, um pop bom, diz nem parece português. E enquanto no Brasil, quando chegam esses movimentos, eles mastigam e aquilo nunca sai puro, sai um reggae, mas um reggae à brasileira, sai um rock à brasileira. E o orgulho está aí, no abrasileirar todas as influências que vão buscar no mundo. Isso é um segredo. Em relação a tudo, há uma desinibição no brasileiro que faz com que ele tinja o mundo com a sua identidade, não é? O brasileiro chega e transforma tudo em Brasil, não é? De alguma forma. É uma identidade excêntrica, no sentido que é uma identidade exterior, que ao invés de se conservar íntima, como muitas vezes a nossa é, ou sobretudo é,
o brasileiro é um indivíduo que contamina em volta, não é? Viraliza, tudo fica viralizado. E não é vírus. mimética, não tenta copiar, tenta pôr Não, sempre... transforma tudo ao seu jeito e vai dizer do seu jeito e rouba a palavra inglesa e diz a palavra numa espécie de coisa reinventada em português e mesmo que a palavra seja exatamente a palavra inglesa, ela vai levar um sotaque brasileiro e ela não é mais a palavra inglesa, e talvez até nem diga exatamente o que os americanos, norte-americanos ou ingleses dizem, passa a dizer outra coisa no Brasil, passa a dizer outra coisa, passa a obedecer ao Brasil. E eu acho isso muito interessante. Nós, em Portugal, temos uma cultura muito mais tímida e estamos sempre em vassalagem nesse sentido. Aquilo que não é genuinamente nosso, nós temos necessidade de estar sempre dizendo que não é nosso. Não é? O rock nunca há de ser português, a gente tem essa consciência. O Brasil teve o boom do rock brasileiro e o rock brasileiro é outra coisa e progride para outra coisa e está-se borrifando para se o rock nasceu noutro lugar ou se alguém acha que é dono daquilo. O brasileiro não tem muito essa coisa. Tem muito milionário, rico, proprietário. Mas quem puder deitar a mão, deita a mão e fica dono. Tu sentes isso, conheces a música portuguesa, que temos essa enorme diferença. Não só aqui, eu acho que a música brasileira, para o brasileiro, a música é a arte sagrada, percebe? Eu acho que para Portugal, talvez a literatura, a poesia seja a arte sagrada, enquanto brasileiro. A poesia talvez seja a arte sagrada. Os poetas, para o brasileiro é a música. Você pode falar mal de qualquer cena, do cinema, mas não fale da música. Ele vai defender em qualquer lugar do mundo, ele vai dizer assim, olha, é a melhor música do mundo. É arte sagrada para o brasileiro. Então, quando você fala de qualquer tipo de arte, você pode falar de cinema, a pessoa, tudo bem. Você pode falar de literatura, tem um outro escritor. Mas eu estou falando de maneira geral, obviamente, né? Mas assim, a música é sagrada, porque do mais pobre ao mais rico é sagrada. E existe um artista no Brasil que eu gosto muito, tem pessoas que é incrível, talvez seja o único artista do mundo que consegue colocar a pessoa mais pobre e a pessoa mais rica cantando pelo mesmo sentimento, que é o Roberto Carlos. É incrível, assim, quer dizer, o cara mais sem dinheiro vai fazer um jeito e o mais milionário estão lá cantando pelo mesmo motivo. E os problemas vão ser esquecidos. Então, o Roberto Carlos, eu acho que, enquanto público, representa o que é o Brasil, percebe? Enquanto público, não estou falando musicalmente. E eu acho que ele é um cara, politicamente, tem uma minha diferença, mas é um artista assim, que representa muito do que é o Brasil. E eu acho que também, a gente está falando sobre essa questão das misturas, do Villa-Lobos, e o Villa-Lobos entra também no esteio da Semana de Arte Moderna, fez parte com o Mário de Andrade também, depois o tropicalismo, e, para mim, são 3 movimentos que criam esse hibridismo aí na música, com a literatura e com as outras artes, que é a Semana de Arte Moderna, o tropicalismo e o Mangue Beat, né, que fez isso nos anos 90, já numa cena muito mais cosmopolita, né, de internet à beira a chegar ali, mais de televisão, difusão do rock. Ou seja, o rock passou a ser nosso, com alfaias, com caranguejo e com lama. É isso, não interessa. O brasileiro sempre acha que vai fazer o seu e que se dane o que vier. Ele não precisa dessa... Por mais que ele tenha, ele não vai ficar falando das referências de fora, ele vai falar dele mesmo. O brasileiro se retroalimenta. A música brasileira, Caetano Veloso uma vez falou um pouco sobre isso. E o mais curioso, e trágico e cômico ao mesmo tempo, que a maior inspiração do Brasil são os grandes problemas do Brasil. Né? Quer dizer, veja que os assuntos são dolorosos, são difíceis. Na Tropicália, né, do Gilberto Gil, falar sobre seca. Porque o Brasil é suficiente para si mesmo, não é? Ele é o bastante. Aliás, ele é eventualmente demasiado para si mesmo. Ele é infinito para si. Ele não consegue nem suportar-se a si mesmo. Por isso não tem como prestar atenção ao resto do mundo. Não, já chega, ao Brasil já chega para o Brasil mesmo. É isso. E essa lógica de você fazer aquilo que, sei lá, algumas pessoas... O Caetano falava isso, mas sou eu que estou dizendo, o Caetano que disse no Roda Viva. De fazer a melhor música do mundo, é a melhor música do mundo com os maiores problemas do mundo. Quer dizer, os maiores problemas são os maiores motores para esse tipo de... É como se fosse isso, olha, eu estou na tristeza, portanto, serve de inspiração para eu fazer. A tristeza é ruim, ninguém quer estar triste. Mas se está triste, vamos usar ela para alguma coisa. É mais ou menos essa, assim. Por isso que a música brasileira é tão rica, porque ela acaba sendo uma catarse, né? Ela é uma necessidade. É uma necessidade. É de você colocar para fora de alguma forma. E acaba que, ainda bem, por mais que ela tenha vigorado assim, no eixo Sudeste, Rio e São Paulo, a maior parte dos artistas que criaram essa música brasileira não são do Sudeste, são nordestinos. Justamente da área mais pobre, da área mais sofrida e tal. Então, se misturou um pouco isso, né? Onde está o PIB,
né, financeiro, mas onde está o PIB emocional? Percebe como aquilo transborda nas pessoas que, de certa forma, fazem. E, como eu falei, eu acho que a música brasileira tem esse aspecto muito rico e que transborda até hoje, porque os problemas do Brasil são intermináveis, né? Seja a escravidão na questão racial, seja a questão das mulheres, porque a gente até agora só falou, com exceção da Chiquinha Gonzaga, a gente só falou de homem, veja, percebo. Né? Eu falei da Elis Regina. Desculpa. E nos últimos anos teve o contrário. Eu beijei a Elza Soares. E eu que tirei a foto aí de vocês. Mas a Elza Soares representa... Pronto, a Elza é uma cantora que talvez, enquanto cantora, trajetória e mulher, represente um pouco não, representa muito do que é a sociedade brasileira. E é isso. A música brasileira, ela é um livro aberto do que é a sociedade, percebe? Eu na minha dissertação de mestrado, dizia isso. Se a gente perdesse todos os documentos do Brasil, só restassem as músicas, seria fácil reescrever a história do Brasil, a partir das canções. A Elza é isso. Uma mulher preta, pobre, apanhou do marido, sabe? Criou de filhos sozinho. O que é o Brasil? A história é mulata. E foi completamente reinventada, não é? Completamente. Que eu acho que é o desígnio do Brasil, é estar sempre batendo no chão e reinventar. Vir o melhor, né? E vem melhor. É o caos, não é? Mas é porque existe uma causa. Há pouco, quando eu dizia que, eventualmente, o grande gênio da música portuguesa era o Zeca Afonso tinha uma causa para isso. Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, Fausto, maravilhoso, o Vitorino, por exemplo. Parecia que havia um sustento. Não é? Uma das desgraças da nossa geração é que a gente não tem causa para defender assim. Não é? Podemos, enfim, entrar nas questões woke, no feminismo, no LGBT, o racismo, que eu acho que é talvez uma das coisas mais essenciais de uma vez por todas afastarmos, sobretudo de Portugal, porque fomos esclavagistas e promovemos o racismo no mundo inteiro, mas a nossa geração é uma geração um pouco desgraçada. A gente não é que eu esteja a pedir uma desgraça para o nosso mundo, não é? Porque é tão confortável viver assim, mas há qualquer coisa a um degrau que se sobe quando é necessário subir, não é? Porque é necessário subir. Por isso é que eu dizia, no Brasil, a música é uma necessidade no sentido em que ela tem que ver com uma resistência de sobrevivência, uma forma de exigir a sobrevivência. E nós tivemos isso. Hoje, não. Quer dizer, eu acho que a Ana Moura é absolutamente maravilhosa, mas não existe... Ela não está em perigo. E é curioso, estás a falar nisso, se nós pensarmos algumas das grandes músicas no universo de língua portuguesa, a música cabo-verdiana vem daí, da fome, da seca, da imigração, toda a potência da música cabo-verdiana vem daí. Cesária Évora, de onde ela vinha, a diva dos pés descalços, não é? Sim. A causa dela, para ela subir àquela música, era uma causa digníssima e talvez isso aguce o engenho e talvez isso faça... A Billie Holiday, se quiseres, é o exemplo máximo de alguém que usa uma causa Simone para se tornar sublime, não é? Sim. Porque a Billie Holiday tinha uma voz diminuta, uma voz que não era... A virtude dela era a emoção, não é? E o que é que ela tinha? Tinha era um propósito absolutamente insuportável e que não era possível ignorar, não? Aí estamos de acordo. O grande problema, se calhar, na música portuguesa é vivermos num país onde não há pobreza, toda a gente tem casa, toda a gente tem acesso aos hospitais, à educação. Não é tanto assim, mas há um conforto, há uma conquista na democracia portuguesa. Enfim, tem havido uma conquista que eu acho que se calhar eu acho que isto tem um bocado a ver com a Europa. No outro dia, no Brasil, estava a falar sobre a arte contemporânea. E faz-se um pouco este paralelo. Há artistas contemporâneos europeus que são absolutamente maravilhosos, mas os artistas contemporâneos na Europa estão um bocadinho a vasculhar a ruína, quer dizer, a vasculhar o museu e a tentar ressurgir de alguma coisa que já morreu. É como se a cultura europeia tivesse chegado a um beco sem saída. Porquê? Porque não temos propósito, a gente não tem o que defender. A gente não tem, nós não temos mais, já definimos as nossas identidades, já estamos fartos de ser quem somos, temos os países velhos a cair de velhinhos e um bocadinho alzeimerizados, e ao contrário do que acontece com os artistas da América Latina, por exemplo, e desde logo do Brasil, em que eles ainda estão na gênese das coisas, eles ainda estão a definir tudo, ainda está tudo
tudo ainda é o começo, tudo ainda é começador. É ver o que acontece com o aparecimento dos indígenas na praça pública, dos negros na praça pública, das mulheres, enfim, tomando posse de todas as coisas. Tudo ainda no Brasil parece o princípio da arte, o princípio da cultura, tudo é fértil. E nós não. Tu vês o Anselmo Kiefer, que é talvez o indivíduo mais genial em prática na Europa, mas o Kiefer é tudo acerca do destroço, de uma espécie de mundo pós-mundo. Não é? Pós-nuclear, pós-morte. É uma ressurreição. O Kiefer é magnífico porque nós parece que estamos a olhar para as ruínas na esperança de haver ali uma ressurreição. Nós precisamos de uma ressurreição. Eles não, eles ainda estão vivos. E é curioso porque no Brasil, por exemplo, na literatura, o período mais pobre da literatura brasileira é quando ficou ali uma coisa meio classe média, São Paulo, Rio de Janeiro, e quando eles agora acordam para o Itamar, acordam para a Conceição Evaristo e vão buscar, lá está, essa urgência, essa pulsão, a literatura sobe. São os negros, são as vozes periféricas, é aquilo que ele estava a falar das vozes regionais que de repente não têm mais essa conotação regional, começam a ocupar o centro, porque o centro que estava pré-definido ficou relaxado na praia, talvez, deixou um bocadinho neurótico e preocupado com a viver, se calhar, um primeiro mundo que é habitual na grande São Paulo. É o conforto, não é? O conforto. E tem outra coisa assim, ainda sobre o Brasil também, que curiosamente o Brasil é quase contemporâneo do registro sonoro, da gravação. Então imagina, o Brasil como país independente é de 1889, né? E a primeira gravação é de 1901. Ou seja, o Brasil enquanto país existe concomitante às gravações. Não, 1822. 1889, a abolição da escravidão. Não, sim. O Brasil era império. Sim, mas eu digo assim, enquanto república, desculpe lá, enquanto república, né? Que aí o Brasil vira país. Eu vou ensinar a história do Brasil a um brasileiro. Não. Mas, historiador. Não. Mas é porque um historiador... Pronto. Havia aí um vício. Um historiador esquerdista não acredita que, tendo se tornado império, o Brasil era livre naquele momento, né? Principalmente filho de quem foi, governado por quem foi. Estou sendo precisista. Imagina que o primeiro imperador do Brasil tem uma estátua aqui chamada Dom Pedro IV. Então, quer dizer, do ponto de vista... eu considero o Brasil liberto a partir dali. 89, pronto. Deu para entender, no sentido republicano, de ser país. Não, que eu no outro dia comemorei os 200 anos do Brasil, mas eu comemorei com muita alegria. Sim, claro. E o Brasil comemorou isso, os 200 anos enquanto Brasil, mas... Pronto, é uma leitura política que eu faço nesse sentido. Mas imagina que o Brasil, enquanto república, é de 1889 e as gravações sendo de 1901. A primeira gravação do Brasil, né, que é o lundu. Isso é bom, que chama-se. É o lundu, que quer dizer um gênero de música africana, basicamente africana, né? Então, tem pouco mais de 100 anos e o Brasil também pouco mais de 100 anos enquanto país. Ou seja, tudo que acontecia no Brasil virava gravação, enquanto país, né, que tinha ali esse pouco tempo. E, justamente, a primeira gravação sintomática que tinha sido... A primeira voz gravada foi a de Dom Pedro, obviamente, Dom Pedro II, mas a primeira gravação de um lundu, de uma pessoa preta, pobre e tal, porque isso representa, parece que estava prenunciando o que viria mais à frente. O maior êxito sonoro do Brasil é o samba, de qualquer maneira. Eu não acredito muito no gênero nacional, porque eu acho que o Brasil é isso. Isso acaba sendo mais uma coisa do Rio e da Bahia do que propriamente dos demais lugares. Por exemplo, eu sou de Pernambuco e a gente tem um frevo, que também é um ritmo extremamente importante nesse aspecto. Mas o que o Brasil tem de interessante nesse aspecto é que isso acompanha a história do Brasil enquanto país livre. Então, se você pegar as canções, como eu falei, todos os movimentos musicais que existiram representam movimentos importantíssimos na história brasileira, que fizeram sucesso. A gente está falando sobre o samba dos anos 20, 30 e 40, do Villa-Lobos, né, que foi secretário de Cultura, e que foi ele que trouxe o samba para a rua de volta, ali já à beira do governo Vargas. Foi isso que aconteceu no Rio, primeiro grande movimento. Depois você tem aquilo, telenovela, dos anos 30 e 40, aquela influência um pouco da América Latina. O único momento que houve a influência da América Latina, porque o Brasil é um país que faz questão de dizer que foi o único império da América, né? Então, assim, o Brasil também usa isso para dizer assim, olha, eu falo português, o Brasil prefere ser autossuficiente. E aí, nos anos 50 e 60, você tem o quê? A bossa nova, que representa um determinado momento de uma classe média carioca, mas que não representa o Brasil. E o baião,
que vai virar aí o gênero genuinamente popular, de pessoas que migraram do Nordeste para o Sudeste. E veja, cantavam tristeza com alegria, né? Porque as músicas falam sobre migração, pobreza, seca, saudade. E as pessoas cantam aquilo morrendo de alegria e tal. E nos anos 60, ainda assim, as questões políticas, né? A questão do mundo que chegou ao Brasil nos anos 60 e 70. Então, o Brasil acaba sendo... Todos os problemas políticos estão sempre envolvidos. A política é muito clara na canção. Então, são 100 anos de país que se observa muito através da música popular brasileira e que eu acho que assim, seria, se fosse uma câmera, seria um excelente filme de se perceber. Percebe que eu estou falando mais ou menos isso? É como Sim. Os maiores sucessos, talvez isso nem seja pensado, talvez a indústria depois tenha captado, mas os grandes movimentos populares de migração, de luta social, acabaram se tornando os grandes sucessos da música popular. O mainstream, nesse momento, não conseguiu. Talvez ali, depois, nos anos 60 e 70, se apropriaram, mas foi uma coisa muito mais orgânica a partir desse fluxo migratório, sabe? E que envolve a música popular brasileira. Como eu falei, e falando da música portuguesa, eu acho que a música popular brasileira incorporou, e aí o Portugal teve participação nisso, nos anos 70, na música de protesto, que é a qual eu me debruço a estudar, uma coisa que é muito comum aqui, muito comum na música portuguesa. Eu falei que a poesia é sagrada, né? Se você pegar as canções de protesto portuguesa, com exceção do Zeca Afonso, 90% cantou poetas. O Manuel Alegre, né? O Zé Mário Branco fazia isso, Manuel Freire e tal. O caso brasileiro é engraçado, porque o grande sucesso, o grande primeiro sucesso da música popular brasileira, e talvez o maior sucesso da música popular brasileira e mais meteórico, que durou um ano e 9 meses, foi os Secos e Molhados, Ney Matogrosso e tal. O Ney Matogrosso não é fundador da banda. O fundador da banda é um português, sabe, que é o João Ricardo, que nasceu em Porto do Lima, fundou os Secos e Molhados e levou para o Brasil a poesia na canção como um instrumento de resistência. E os Secos e Molhados se tornou o maior fenômeno, sendo que metade daquelas canções do discos são música de um português e versos de um português. O João Apolinário, que é um poeta famoso aqui. Mais flores, mais flores, mais flores. Portanto, quer dizer, eu acho que, por incrível que pareça, tem um pedaço de Portugal no êxito significativo da música popular brasileira, que é os Secos e Molhados. E, a partir daí, sim, eu acho que passou a existir muito mais poetas sendo musicados, depois dos Secos e Molhados, por essa estratégia. Então, é uma marca, eu acho. É uma contaminação. É uma contaminação que foi muito positiva. Nesse caso, Ney Matogrosso depois gravou, vários outros poetas foram gravados por influência do João Ricardo, que está vivo, mas não fala com Ney Matogrosso, obrigado, se odeio de morte, e do João Apolinário, que foi um poeta muito famoso para cá também. O Mais Flores foi um poema muito famoso e foi o motivo da separação assim de amizade do Zé Mário Branco e do Luiz Cília, né? Então acabou que enfim. Sim, depois a poesia entra em pessoas como, por exemplo, a Maria Bethânia, torna-se retumbante, não é? A partir dali a poesia, os poetas chegam à música brasileira, não saem mais, não é? Exatamente. E tem também uma relação muito mais descomplexada, olhando para as letras, por exemplo, de um Chico Buarque, e entender aquilo como poesia. Há muito menos preconceito literário em relação às letras do que do lado de cá. Mas o Chico Buarque seria um gênio em qualquer país do mundo, não é? Quer dizer, quem nos dera a nós ter o Zeca vivo, não é? O Zeca morreu obscenamente cedo. Eu adoraria que o Zeca chegasse o Chico vai viver até aos 110. Não é? Imagina o que seria hoje. Aspecto, não é? E sempre elegante e com umas namoradas de 32. O que seria o Zeca se estivesse vivo, o que é que ele estaria fazendo? Não sei. Nós não temos isso, infelizmente. Nós temos músicos incríveis, mas ainda temos o Fausto, por exemplo, que tem trabalhado menos, tem composto menos. É o Sérgio Godinho, que é um pouco, que seria mais novo que o Zeca, mas não temos talvez em atividade um Chico Buarque, não é? E um Caetano Veloso, por exemplo, e uma Betânia e mais alguns daí o Milton Nascimento e o Gilberto Gil. Gilberto Gil tem explicação? Não tem explicação? Não é explicável. E eles têm, claro, eles são enormes. É um país enorme. Se aquilo fosse desagregado em países pequeninos, a gente ia sentir-se melhor comparando, mas é como comparar, preciso dizer uma asneira, mas é como comparar uma coisa pequenina com uma coisa muito grande, pronto, e algumas coisas não se comparam. Mas isso ainda é o nosso complexo
de império. Se tu reparares, os jornalistas, peças, quando falam dos problemas em Portugal, os pontos de comparação são sempre a Alemanha, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos. Nunca nos comparamos com países do nosso tamanho. É sempre com países Com gigantes. Né? Desde logo a Espanha, que é aqui uma vizinha gigante. Porque na nossa cabeça nós somos maiores do que o nosso corpo, como diria o Fernando Pessoa. Eu não sou o tamanho da minha altura, sou do tamanho do que penso. do que penso. E Portugal compara sempre. E, portanto, quando olha para o Brasil, pensa, é taco a taco isto. Sim, que isto há uma paridade. Não há paridade nenhuma. Não. Eles, se conseguissem mexer-se, se aquilo desse para levantar e vir pelo mar fora, chegavam aqui, nem precisavam fazer assim, bastava encostar. E a gente esboroava. Percebes? Esboroávamos assim, virávamos pó e já estava. E agora lançar um desafio, porque estamos... Mas acho que o brasileiro, normalmente, ele faz o seguinte: ele não foca no que ele é pior, ele foca no que ele é melhor. Então, tipo assim, você chega no Brasil, fala do Brasil, olha, 5 vezes campeão do mundo, sabe? Temos a música não sei o quê, a música mais tocada do planeta. Então, eu acho que isso é uma forma boa de lidar com algumas coisas. Obviamente que você não vai... o brasileiro sabe muito bem dos problemas que tem. Muito bem. E a arte está aí para isso. Muito bem. Lida com eles. Sabe? E é um país... Inclusive, quando eu cheguei aqui na universidade, diziam o seguinte, que os brasileiros estavam politizando muito a universidade. O papel da universidade também não é esse, não? Sabe? Então, o brasileiro, de certa maneira, politiza muito tudo. Também tem isso. A música popular brasileira, ela, a partir dos anos 60 e 70... pela ditadura e pelos problemas sociais, ela ganhou um caráter muito ligado ao político, mas ao romântico. Talvez o Chico tenha feito isso como ninguém, não é? Porque a música brasileira ela é bonita, é o samba, mas ela também é politizada. Então você muito. Tem um funk e aí engraçado também, porque sempre vai se procurar dentro do funk assim. O Brasil ficou tão associado ao romance e ao protesto que qualquer coisa que se faça tem alguma coisa de protesto aí, sabe? Porque o brasileiro ele canta o amor, mas também tem sempre alguma coisa de protesto. Às vezes o próprio artista faz, peraí, eu não pensei nisso. Então eu acho que também tem isso, de estar... Eu sou de um estado que sempre fala sobre isso. Assim, nós temos o maior bloco de carnaval do mundo. Eu percebo isso na música brasileira. Isso é muito produtivo, porque se não tivesse sido dessa forma, o que seria de uma colônia entregue a escravos que não tinham de morar? Percebe? Como é que seria a gestão do Brasil no século passado se o brasileiro não tivesse canalizado para a arte, por exemplo? Seria um caos. Seria o Timor, por exemplo, como a gente estava falando naquele dia. Né? Quer dizer, como é que seria o Brasil? Um país que hoje tem 220 milhões de pessoas. Então, a arte acaba sendo uma canalização de luta que não é necessariamente na força também. Né? Você resiste de outra maneira. E é uma argamassa. A arte é uma argamassa. É uma junção entre as pessoas. A partir do momento em que nos identificamos, a partir da mesma canção, a partir do mesmo livro, do mesmo quadro, de uma mesma figura que admiramos, somos juntos, estamos juntos. Isso. Não é? Pertencemos-nos e temos tendência para nos entender. E por isso a arte, de alguma forma, é uma criadora de paz. Não é? No Brasil, é uma tentativa de união. Eu acho que une muito. Vê o Chororó, né? O Chororó cantando lá, vê? Chororó, no Coliseu, a semana passada. A música quem viu o Chororó no Coliseu não esquece jamais. Do nosso lado e apertando a mão dele, quer dizer. Independente eu chorei, ele não viu, porque eu fazia assim, para ele não ver eu chorando ao lado dele. Porque é muito forte, incrível. Tu estavas na Sandy no outro dia? Não. No escuro, para vocês terem noção, apagaram as luzes e nós sabíamos que o Chororó ia sentar justo do lado dele, que eu estava ao lado dele e o Chororó vinha para ali. E eles vieram avisar, os pais da Sandy vêm sentar aqui. E o pai da Sandy é o Chororó. E ele ficou logo, nossa, Chororó, Chororó, Chororó. Mas assim, em silêncio, éramos só nós, assim. E apagaram as luzes completamente e vem uma senhora sentar o Chororó e a mulher e o filho da Sandy e do Lucas ali do nosso lado. E no escuro alguém percebeu que era o Chororó. No escuro, assim, no invisível, como ele é uma estrela, deve ter luz própria, alguém viu. E alguém teve a ideia de começar a cantar uma canção dele e o Coliseu inteiro cantou. Toda a gente entendeu que aquele vulto, aquela coisa escura que estava mexendo, que era o Chororó. E foi inacreditável, porque era uma coisa religiosa, assim, de um respeito religioso por um homem que faz isso, que mostra que eles são todos da mesma cultura, do mesmo lugar, vêm todos de um mesmo radical, que no fundo se pertencem uns aos outros, porque todos sabem aquela canção, todos têm, de alguma forma,
uma origem naquela canção, percebes? Mais do que terem a origem num lugar, num bocado de terra, têm origem naquela cultura que é simbolizada por aquela canção. Então foi muito comovente, foi E sente-se impressionante. isso com o Alceu Valença, com o Geraldo Azevedo, com uma série de figuras que têm esse poder, que vêm de sítios diferentes do Brasil, mas quando chegam, eles são do povo brasileiro todo. É uma coisa, é um sentimento de pertença. É uma família, né? É uma família de toda a gente. Ele é da nossa família. Isso é muito bonito. E eu, para dar um bocadinho de tempo ao Walter para pensar, vou-te fazer a pergunta difícil, começar por ti, que é, se tivesses que, aqui ao público, dizer assim, música popular brasileira, 3 discos que são fundamentais e têm que ouvir, conhecer, para começar a entender melhor a música popular brasileira. Não necessariamente os meus preferidos. Eu acho que, como eu estudo isso há muito tempo, às vezes eu preciso me distanciar, né? O meu gosto pessoal, às vezes, precisa sair um pouco. Mas existe um disco que, uns anos atrás, a Rolling Stones considerou o melhor disco da música brasileira. Eu não sei se o melhor disco, mas talvez o que mais representa aquilo que o projeto Tropicalista apontou, que é o Acabou Chorar dos Novos Baianos, né? Um disco famoso, emblemático, Acabou Chorarem, Novos Baianos. E é curioso, né? Porque são baianos que foram morar no Rio de Janeiro, em sítios, e fizeram um disco que reúne muita coisa interessante. Primeiro, o samba, mas sempre permeado de guitarras, do Pepeu Gomes, que era um fã, nomeadamente, do Jimi Hendrix, enfim. Esse disco é extraordinário que estamos a ouvir e de repente estamos a ouvir um solo que diz isto é o Jimi Hendrix, a seguir estás a ouvir uma coisa tradicional, a seguir estás a ouvir uma coisa que puxa para o jazz, é uma misturada e lá está, no fim, aquilo faz sentido e aquilo é Brasil, aquele disco. Eu acho que esse disco é um disco que musicalmente resume muito essa proposta, sabe? Outro, como eu falei, por mais que eu seja pernambucano e não seja um fã, eu acho que Da Lama ao Caos, do Chico Science Nação Zumbi, é um disco também que resume muito sobre o conceito de cidade, né? E vai buscar em Josué de Castro sobre a fome, vai discutir sobre a fome, vai trazer os elementos da cidade grande, associado a tudo que está sendo produzido no mundo, a parabólica, né? E naquele esteio também do Gilberto Gil ali, né? Do Parabólica Camará, que tinha sido feito nos anos 90, que ele faz aquela relação do sertão com a parabólica. Porque no Brasil a parabólica era a única forma de chegar às imagens, não é? No Alto Sertão, quando se tinha televisão, e ele usa uma cesta, né, comum também no sertão, para fazer essa relação. Então acho que e acho que é desse disco uma música que representa muito esse sentimento que é o meu maracatu pesa 1 tonelada. Não, do Chico Sainz. É dessa banda, não é desse disco, mas não é desse disco. Mas é dessa banda. Mas é o retrato dessa coisa da música regional. Isso. Que tem um peso e uma força que se vai impor. E qual era o terceiro? O terceiro você me pegou de surpresa agora. Mas a gente estava falando da Elza Soares, eu acho que tem um disco dela que, para mim... Finalmente, um disco que eu acho que merece estar no top 3. Do Cox ao Pescoço. Claro, obviamente. Porque eu acho que assim, é um disco, de certa forma, de retomada assim dela para o meio mais pop, reinvenção total, e que ela traz temáticas que são comuns. Desde o que ela cantava ali nos anos 50, 60 e 70, né, traz o Chico contemporâneo gravando também. E, curiosamente, pouco depois disso, né, o Rodrigo está aqui, sabe muito bem de samba, ela sofreu um acidente, né, pouco depois desse disco, fraturou alguma coisa, um vértebra na costela e tal. E depois disso ela nunca mais conseguiu andar tão bem como andava e dançar, que ela andava e dançava muito. E o disco fala exatamente do cox ao pescoço, sabe? Quer dizer, essa imobilidade que apareceu, mas o disco ela falou muito sobre aquilo. Então, eu acho que já é um disco, acho, dos anos 2000, o do Chico Sainz dos anos 90 e o do Acabou Chorar é de 1972. O ano passado fez 50 anos. Então, claro, se você me desse uma semana, talvez eu dissesse outros nomes. Eu estou tentando fazer uma síntese um pouco, inclusive, de cor regional do Brasil, sabe? Da Bahia, um pouco ali da Elza, enquanto ela representa, e um pouco do meu estado, que é Pernambuco, que o pernambucano tem que falar sempre de lá, né? Vai sempre dar a Pernambuco. Ele começa muito bem, tendencioso. E tu, 3 discos que para ti são... Como ele teve a decência de dizer a Elza, eu vou dizer outros 3, vou deixar já a Elza dita, porque para mim é fundamental. Mas eu diria o Elis Iton,
para mim, é absolutamente fundador, no sentido em que, se alguém não tiver entendido até hoje a música brasileira, aquele disco é sublime, é perfeito. Eu acho que não há... É seminal, porque ele depois influencia todo mundo, ou inspira... Por toda a gente há um pouquinho daquilo, não é? Toda a gente tem um pouquinho de Elis Regina, eu acho, ou gostaria de ter, mas mesmo que não tivesse inspirado ninguém, que não tivesse consequência nenhuma, para mim é um disco absolutamente perfeito. E é muito curioso, não vou dizer agora, mas se não conhecerem, procurem a história de como esse disco apareceu, que foi uma decisão da Elis Regina, que apareceu assim, que disse que pediu assim como uma espécie de presente, pediu para fazer esse disco, e o Tom Jobim nem sequer estava a contar com aquilo foi-lhe um pouco imposto, e o disco torna-se um dos mais importantes da música brasileira. Depois eu tenho que dizer a construção do Chico Buarque, e vou dizer qualquer coisa do Caetano Veloso. O Chico, a maravilha da invenção, da palavra, da revolução, e o Caetano Veloso, o roxinol puro, não é? Assim, o cantor de diamante, assim, a voz de cristal pura, não é? Uma coisa... Eu escrevia uma vez que era uma espécie de porcelana que cantava. Então, o Caetano Veloso não tem explicação ao nível da beleza, de timbre, como intérprete, é absolutamente inexplicável. E o Chico, pronto, é o gajo que devia ser uma gaja, que era para podermos casar com ele, para toda a gente. Devia de ser as duas coisas, devia ser não binário, que era para poder casar com todas as pessoas do planeta. E todas as pessoas deviam ter uma hora marcada para casar com ele, sabes? Deviam ter um Chico na sua vida. Aquele Chico, não quero um Chico qualquer, aquele Chico devia de estar disponível para casar com todas as pessoas do mundo, nem que fosse ali um dia só. Olha, Tito, isso que o Walter falou, a gente falou do Chico, do Caetano, mas eu e ele, a gente compartilha a seguinte ideia. Para mim, o maior artista brasileiro de todos os tempos chama-se Gilberto Gil. E vou resumir numa frase. O Gilberto Gil frase. Ele lançou o primeiro disco dele em 67, e talvez na contracapa tem vários textos. O Capinã escreveu uma coisa que resume muito bem, não só... Para mim, o Gilberto Gil é síntese do que é a música brasileira enquanto pessoa. Fez um disco de todos os gêneros musicais. E a frase diz a seguinte: existem muitas formas de fazer música. Gilberto Gil prefere todas. Isso em 1967. Veja, a gente está em 2024. Ele está aí, tocando o que está, fazendo o que fez. Fez um disco depois da doença, o Ok, que é fabuloso. Portanto, eu acho que essa frase é uma síntese do que é ele e como ele é o Brasil, percebe? Ele veio justamente da Bahia, que é a transição do Nordeste com o Sudeste. É um negro, sabe, que traz toda essa referência de África, mas também traz... Né? E Caetano Veloso dizia assim: eu não acredito em Deus, mas acredito em Gil, que acredita em Deus. Então, quer dizer, eu acho que eles se entendem muito bem. Eu acho que também a gente poderia deixar de fazer essa... E é pura paz, não é? O Gilberto Gil, enquanto os outros todos têm assim um atrapalho qualquer, Gilberto Gil é um caminho de profunda paz. É um indivíduo... E de boa energia. Olha, outro para casar com toda a gente uma hora. E o interessante na música brasileira é que eu podia ter pedido 10 discos a um, 10 discos a outro, e iam faltar, porque a gente não falou aqui da Rita Lee, da Gal Costa, passamos de Raspão pela Maria Bethânia. E não falamos de Legião Urbana, nem Titãs, não fomos ao Chico Brown. César, não falamos nos Novíssimos, que há coisas incríveis. Eu adoro o Johnny Hooker, o Rubel. Há muita gente... Espera aí. Uma das grandes discussões com este indivíduo é em torno de Johnny Hooker. Eu tenho os dois vinis. Ele não gosta? Não gosta, acha que é mau. É da minha cidade, e olha lá, viu? Ele só falou a Elsa no fim. Ele, quando diz mal do Johnny Hooker, apetece-me ligar para o CEF e denunciá-lo. Quando se fala em Johnny Hooker, eu digo assim... É fácil deportá-lo, porque eu até queria que você explicasse, Ivan. Há uma coisa que você disse no outro dia e que eu fiquei sem entender. Porquê é que te incomoda a palavra, a expressão música de intervenção na nossa história recente? Porque a música de intervenção ela foi associada a um sinônimo em Portugal da música de protesto. Concorda?
Mas veja, na prática, eu acho que o Sérgio até falou essa semana, Godinho. Qual música não intervém? Imagina. O Roberto Carlos cantando sobre amor, sobre chifre, sobre não sei o quê. Intervém. O que muda é a forma que intervém. Mas o conceito de intervenção, percebe? Ao ler uma poesia, aquela poesia intervém. Percebe? Então, o conceito de intervenção é um conceito que, dentro da canção... Que parece não estar à altura do protesto. O protesto parece uma expressão mais... Exatamente isso. Mais correta, mais exata. Isso. Eu acho que qualquer música intervém. Qualquer forma de arte intervém de maneira ligeira, imediata, percebe? Então, um cantor, sei lá, o Kim Barreiras, eventualmente, né, a fazer um show, pode intervir, inclusive, muito mais do que o Zé Mário Branco, né? Em termos de mensurar, de mobilização de massa. E é isso. Eu acho isto horrível. Vêm os brasileiros e agora vão mudar as nomenclaturas em Portugal. Ele não percebeu uma coisa, é que intervenção em Portugal já para nós é algo de violento. Já é uma violência. Já é uma violência. Okay. Já pressupõe... Nós não temos capital para protestar. Intervir para nós já é muito. Ok. E vamos pedir desculpa. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer uma coisa. Vocês pedem muito desculpa. Isso é Portugal. Portanto, nós, a fazermos uma música, nunca seria de protesto, que não é a nossa natureza. É de intervir, mas pedindo desculpa pelo incómodo, a emissão segue dentro. O José Mário Branco concordou comigo, viu? Isso está gravado, então, assim, ele morreu concordando comigo. Então. Mas o José Mário Branco é outra casta, é de outra cepa. Como assim? Das melhores. Ele protestava. O FMI... Sim, e ao pontapé. Sim. Ao pontapé. Ele é de outra cepa. Eu estou com ele. O português é mais de intervir do que de protestar. Infelizmente. Por isso eu gostei tanto do José Mário. A gente se encontrou nesse aspecto. Olha, nós já ultrapassamos todo o tempo que tínhamos e mais algum. Quero-vos agradecer. Walter, obrigadíssimo teres vindo, e vai também. Obrigado. Ouçam música brasileira, sejam os clássicos, sejam os mais novos, como Bala Desejo, Tim Bernardo, Júlia Mestre, Karina Bura, essa gente toda que está a fazer música relevante e muito interessante. E celebrem a música brasileira, não só no dia 17 de outubro, mas todos os dias, até porque... E acho que isso... tu vais concordar. Eu estou a ver com muito bons olhos e com muita expectativa esta leva de imigração brasileira em Portugal, porque é como se estivéssemos a levar uma transfusão. O país estava a precisar deste sangue, desta energia e desta transfusão. E preocupa-me que nem todos os portugueses vejam isto e entendam isto desta forma. Portugal precisa disto. Bem, eu sou suspeito porque eu, como adoro a cultura brasileira e tenho a sensação de que culturalmente sou mestiço, quanto mais não seja culturalmente sou mestiço, quantos mais brasileiros vierem para aqui, mais eu me sinto animado, não é? Não digo que vou começar a dançar, mas a minha tristeza preferencial, digamos assim, a minha curtição triste aumenta, porque acho que me identifico, eu gosto de ser triste ao jeito brasileiro, e por isso eu acho que a tristeza ao jeito português leva muito ao suicídio. E eu prefiro estar no baile, ter uma tristeza de baile. É morrer a dançar do que propriamente... Nem morrer, eu não quero morrer, quero viver muito, 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 muito. Mas ter assim uma tristeza de charme no baile. Combinado. Muito obrigado a todos, foi um prazer, até à próxima. Obrigado.